Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante, lá do primeiro livro dos Macabeus. E o interessante dela é que é uma narrativa que funciona em dois níveis, sabe? De um lado, é um relato histórico de guerra, de rebelião, mas por outro, e é aqui que a coisa fica boa, ela é um guia poderoso para uma luta que acontece dentro de todos nós. Essa frase do próprio Judas Macabeu já resume a essência de tudo. Olha só que poderoso. Não se trata de força bruta, mas de algo muito, muito mais profundo. A verdadeira vitória, ele nos diz, vem de uma fonte superior, e não da simples quantidade de soldados no campo de batalha. É exatamente aqui que a história se abre em duas frentes. A gente vai explorar não só como um líder rebelde conseguiu, contra tudo e contra todos, derrotar um império, mas também como essa batalha antiga se transforma num verdadeiro mapa para um conflito interno, a nossa luta contra a ignorância e o materialismo. Bom, nossa história começa com o surgimento de um herói. Depois que seu pai Matatias morre, seu filho Judas assume a liderança da rebelião judaica. E, como a gente vai ver, ele não era um líder qualquer. O próprio nome dele já carrega um simbolismo gigantesco. Macabeu, vem do hebraico macaba, que significa o martelo. Pensa bem, um martelo não é uma ferramenta só de destruição, né? Ele também constrói, dá forma, quebra o que é inútil para poder construir algo novo. Judas não é só um guerreiro, ele é uma força de transformação. E aqui está o ponto central de tudo. A gente pode enxergar Judas por duas lentes. Na história, ele é o guerreiro feroz de armadura que protege seu povo com a espada. Mas, simbolicamente, ele representa a vontade ativa em ação. É aquele que usa o martelo para dar forma à pedra bruta da nossa própria natureza, se tornando o pilar da força que sustenta o nosso templo interior. E olha, quase que imediatamente, Judas já encara desafios que pareciam impossíveis. Generais de um império poderosíssimo marcham contra ele com exércitos muito maiores. Mas o resultado dessas primeiras batalhas surpreende todo mundo. Na Batalha de Bet-Horon, essa diferença fica escancarada. De um lado, um punhado de rebeldes. Do outro, o gigantesco exército sírio. É bem diante dessa realidade que Judas fala aquelas palavras sobre a força que vem do céu, e não dos números. E ele prova que estava certíssimo. Essa vitória, então, ilustra um princípio fundamental. Qualidade supera quantidade. Um pequeno grupo, unido por um ideal, agindo em harmonia, tem muito mais força moral do que uma multidão caótica, não importa o tamanho dela. É a vitória do espírito sobre a matéria, pura e simplesmente. Mas é claro que vitórias como essa não passam despercebidas. O rei Antíoco, furioso com as notícias da rebelião, decide que não vai mais subestimar os inimigos. Ele mobiliza toda a força do império para esmagar a Judéia de uma vez por todas. E o plano era sistemático, era brutal. Não era só uma derrota militar que ele queria, era apagar uma cultura, uma fé, um povo inteiro. Era força materialista na sua forma mais destrutiva, tentando aniquilar completamente uma identidade espiritual. E aí acontece algo profundamente simbólico. Junto com os soldados, chegam mercadores. Eles não vêm lutar, eles vêm comprar. Trazem ouro, prata, correntes, tão certos da vitória do império que já estão ali, prontos para transformar os filhos de Israel em mercadoria. Isso nos leva ao coração da interpretação simbólica. Essa cena representa a luta contra a tentativa do mundo material de colocar um preço em tudo, na consciência, na liberdade, na própria alma. A mensagem é atemporal e é clara: a liberdade espiritual não pode ser comprada nem vendida. Então, diante dessa ameaça total, o que Judas faz? Ele não ataca de imediato, não age por impulso. Pelo contrário, ele e seus seguidores se retiram para um lugar sagrado, para uma preparação que não é militar, mas sim espiritual. Cada passo desse ritual em Mispá é uma lição. Eles se reúnem para refletir, eles jejuam para dominar os impulsos mais baixos, consultam o livro da lei para agir com base em princípios sagrados e oram para se conectar com uma sabedoria maior. É um processo de purificação interna, que é essencial antes de qualquer batalha externa. E é assim que a história antiga se revela não apenas como um conto de guerra, mas como um verdadeiro roteiro simbólico, um guia para uma luta que continua super relevante, uma guerra que é travada num campo de batalha totalmente diferente, o da nossa própria consciência. A história de Judas Macabeu serve como um manual para os desafios de hoje em dia.
Os exércitos que a gente enfrenta são a ignorância, o fanatismo, o materialismo desenfreado, todas essas forças que tentam profanar o templo interior da verdade e da consciência. E essa tabela, olha, ela ilustra brilhantemente como tudo se conecta. As ações de Judas podem ser mapeadas naqueles 3 grandes pilares simbólicos. Sua coragem no combate é a força, a vontade ativa. Sua estratégia inteligente é a sabedoria, o uso da razão. E a sua devoção lá em Mispá representa a beleza, a busca pela harmonia interior. Então a pergunta final que essa história deixa pra gente é essa. Se Judas lutou contra exércitos de aço, contra quais exércitos nós lutamos hoje? Como cada um, em seu próprio templo interior, empunha o martelo da vontade, a espada da razão e busca a harmonia interior? A batalha, como a gente pode ver, continua.